Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Davi Cardoso, um dos pastores da Igreja One. Eu quero falar com vocês uma conversa bem rápida sobre uma igreja paternal, uma igreja familiar. O que nós acreditamos como Igreja One, que uma igreja familiar pode se comportar nesse tempo. E pensando aqui, eu quero ler com vocês João 5, capítulo 5, versículo 19. São palavras de Jesus e ele diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então essas são palavras de Jesus. E como Jesus fala aqui, o que está acontecendo aqui? Jesus está falando que tudo que ele faz porque viu o Pai fazer. Então Jesus ele não replica obras de uma divindade apenas, mas Jesus replica obras de um Pai. E quando a gente vai ver lá em João 10, Jesus vira para os fariseus e fala assim: por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Os fariseus eles respondem assim: Jesus, a gente não quer te apedrejar por nenhuma boa obra, mas porque você, sendo homem, se faz como Deus. Então o que estava sendo aplicado ali? Eles estavam incomodados porque Jesus se colocava como Filho de Deus. Eles ficavam incomodados com o fato de Jesus se colocar na família do Pai. Então a gente vê o que levou Jesus, a crucificação, o que levou Jesus a ser crucificado, e graças a Deus, porque isso nos deu vida eterna. A gente vê que foi o fato de Jesus ser um filho íntimo do Pai. Não apenas um Jesus judeu, não apenas um Jesus religioso, um Jesus político, mas um Jesus íntimo do Pai. E essa intimidade de Jesus incomodava a religião da época, Então a gente vê aí que muitas das vezes familiaridade na igreja vai incomodar uma igreja burocrática, vai incomodar uma instituição fria, vai incomodar uma religião política, Então a gente vê aqui, o primeiro ponto que eu quero falar é que família, uma igreja familiar não é uma igreja política. Quanto mais familiar a gente for, menos político a gente precisa ser, Como assim, Davi, o que você está falando? Eu gosto muito do exemplo de uma mãe como lida com o filho, Você, com certeza, sua mãe ou seu pai, quando você chega em casa e, sei lá, você coloca um pé sujo no sofá, a sua mãe não vai virar para você e falar assim: olá, meu filho, por favor, retirar o seu pé, que seu pé está um pouco sujo. Não, mas a mãe vai chegar gritando, vai chegar, falando, sendo bem franca com você. Então a gente vê que aonde tem família, não precisa ter política. Aonde tem família, não precisa de ficar com muitos dedos, para lidar com as situações. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que uma igreja familiar não precisa de política. Uma igreja familiar não precisa de dedos. Uma igreja familiar pode falar o que vem, pode ser franco, pode ser honesto, porque a gente sabe que o que nos liga não são as nossas palavras bonitas, mas o que nos liga é a nossa aliança familiar. E quando a gente vai falar de igreja, a gente tem que falar de uma igreja familiar, porque igreja familiar não é apenas bom, não é bom ser família apenas, mas é essencial. O que Jesus veio nos deixar, a gente vai ver aqui João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus vai falar que é o caminho para o Pai. Então Jesus não é caminho para uma divindade apenas, mas Jesus é caminho para uma paternidade. Jesus é aquele que abriu as portas do céu, abriu um caminho para o Pai, um caminho eterno, cujo qual a gente sobe e vai para uma paternidade, vai para uma família. Jesus não nos deixou uma igreja fria apenas, mas Jesus nos deixou uma igreja familiar. E uma igreja familiar não é apenas uma igreja legal, mas igreja familiar é a essência da igreja. Toda igreja deve ser familiar, toda igreja deve ser paternal, toda igreja deve ser regada desse contexto que a gente está falando aqui, porque isso vai diferenciar uma igreja política, como os fariseus viviam na época, de uma igreja a qual Jesus sonhou pra gente, sabe? Então eu queria deixar essa reflexão pra gente aqui, que a gente, no nosso contexto de igreja brasileira, no nosso contexto de igreja mundial, a gente possa cada vez mais ser uma igreja familiar. Quando a gente chama os irmãos de irmãos, que eles sejam irmãos mesmo, que não sejam apenas um colega de profissão, um colega eclesiástico, mas que eles possam ser realmente nossos irmãos, que a gente possa ter realmente vínculo fraterno, que Deus seja realmente nosso Pai, o Pai cujo qual reúne uma família de fé. Então essa fica uma reflexão aí pra gente.
sobre nós sermos uma igreja familiar. Uma igreja familiar não é apenas bom, como eu falei, mas é essencial para a vida da igreja. É isso aí, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre uma igreja familiar. Então eu queria pedir para que você pudesse compartilhar. Manda para o seu amigo, manda para o seu pai, manda para sua mãe, para o seu filho, manda para o seu vizinho, sei lá, para quem Jesus vai colocar no seu coração aí. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, como eu falei. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque em breve a gente vai colocar mais vídeos aqui para abençoar a sua vida, a sua semana e a sua família. Até a próxima.